pare de dar desculpas. Isso é uma grande coisa. Comenta aqui depois pra mim se você é do tipo que dá desculpa. Ai, mas tá muito frio hoje, eu não vou fazer um exercício. Ai, mas nossa, agora no inverno, né, que é tão bom comer, então não vou começar a dieta agora no inverno. Quem nunca deu uma desculpa, né? Então pare de dar desculpa. Muitas vezes a desculpa é uma fuga. Porque a gente sabe, no fundo, a gente sabe que se a gente quer, a gente precisa ir atrás. Se a gente quer, a gente precisa fazer acontecer. As coisas não caem do céu. Né? A gente tem, graças a Deus, um Deus maravilhoso que ele facilita, ele nos dá capacidade. Mas você tem que ir lá e fazer. Não adianta você ficar esperando que não vai cair do céu sozinho. O que pode cair do céu é chuva e de vez em quando um avião cai do céu. E como diz o meu filho, balão, né? Balão cai, balão. Ele tá agora na mania de cantar essa música. Eu falei, filho, mas você não viu nem o balão cair, mas ele encanou cantar. Então, meninas, infelizmente, eu tenho que te dizer que não cai do céu. Né? Se você quer conquistar mais autoconfiança, mais segurança, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa tomar atitudes, você precisa traçar planos. Eu sei que isso às vezes é duro demais, mas você precisa. É importante você pensar nisso. Eu sempre gosto de falar com uma certa olhando no olho e falando, você precisa, porque não adianta eu vir aqui e ficar passando a mão na tua cabeça. Ah, coitada de você, não adianta, eu não vou te ajudar fazendo isso. Eu vou te ajudar o quê? Falando, não, você consegue, você precisa ir lá e fazer. E ponto final. E se não ficou bom da primeira vez, faz de novo. Veja ali o que pode melhorar, pergunta, pede uma ajuda para alguém. Você precisa fazer isso. Tem que parar de ficar dando desculpas. 1% das pessoas têm sorte, 99% fazem as coisas acontecerem. Então não é sorte, não. Não é porque você não tem sorte. É porque você até agora não fez o que precisava ser feito. Eu tenho uma amiga que ela vive reclamando pra mim que ela tá precisando ganhar mais, que a vida dela tá um saco, que ela tá desesperada e tudo mais. E eu já dei, acho que foi 3 mensagens que eu mandei pra ela, áudio, né, que tem mais do de 2, 3 minutos, dando sugestões de oportunidades pra ela. Pergunta se ela me respondeu, ela não deve nem ter ouvido o áudio. Porque deve ter sido um áudio um pouco maior. As pessoas, na verdade, o que a gente quer? A gente quer coisa rápida, a gente tá no automático, a gente não tem paciência para prestar atenção nas coisas importantes. Então, ela nem viu a mensagem, nem me respondeu. Então, talvez ela deva ter perdido uma oportunidade. Então, não ache que as pessoas ganham as coisas fáceis. Elas não ganham fácil, elas fazem as coisas e por isso elas têm. Então, pense sempre nisso. 1% é sorte, 99% é porque você foi lá e fez. Então pare de achar que as pessoas ganham as coisas fácil, porque ninguém ganha fácil, não. Esses dias eu tava ouvindo uma história de uma mulher que ela era casada com um rapaz lá que tinha sonho de ser jogador de futebol. E a gente imagina, né? Então eu fiquei me imaginando na história ali. Então eles passaram muita dificuldade, ela sempre ajudando, porque a gente mulher tem essa questão ali de motivar, né? A gente fala não pro marido, vai, faz, você consegue. E ela lá sempre motivando, sempre dando apoio pro marido. E ele acabou se destacando, se tornou um jogador famoso. E o que ele fez? A primeira coisa que ele fez? Trocou de mulher. E aí ele falou que é porque ela não tava à altura dele. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, se fosse a gente, poderia ter acontecido a mesma coisa. E o que fazer para isso não acontecer com a gente? Se desenvolva também. Se ela tivesse se desenvolvido, se ela tivesse buscado alguma coisa para ela também ter feito diferente na vida dela, mesmo que ele teria 2 chances ali. Ou ele não teria deixado ela, porque ela estaria à altura, ou se ele tivesse largado dela, ela iria seguir a vida dela em frente, não ia ficar ali chorando. E mais, ele ainda não deu nem um centavo pra ela. Eu fiquei horrorizada, mas enfim. O que a gente tem que tirar dessas coisas que a gente vê que outras pessoas passam? Tirar uma lição. Então, se isso acontecesse com você. Então, por isso que é importante sempre a gente se desenvolver. Independente se você tem marido rico, se você tem pai rico, se você... Entende? Independente de qualquer coisa, vai buscar você se desenvolver para que você também possa ter essa capacidade e ninguém tire de você, ninguém tira isso de você. Então, vamos parar de achar que as pessoas ganham as coisas fácil, vamos também arregaçar nossas mangas e fazer o que precisa ser feito. Para de querer agradar todo mundo, sabe? Eu vejo muito isso em relacionamento. Às vezes você quer tanto agradar. Eu tinha uma amiga que ela quis tanto agradar,
Porque o que que acontece? Muitas vezes a gente acha que a gente tá passando do ponto, né? Que mulher não achou um dia que passou do ponto? A não ser que você tenha 15, 18 anos, né? Mas se você tem acima de 30, você já acha que passou do ponto pra arrumar um marido, um namorado, sei lá o quê. Porque antigamente era comum as mulheres casar com 15, 16 e já logo ter filho. As minhas irmãs, por exemplo, casaram com 16 anos e logo tiveram filhos. Eu me lembro que essa era uma regra lá da família, né? Você tinha que casar com 15 anos, namorar com 15, acho que era. Olha só que absurdo. Era namorar com 15, casar com 16 e ter filho com 17, sei lá. Ou isso não, se já ter filho logo no início. E as minhas irmãs foram isso, as minhas primas foram isso. Só que eu, com 15, 16 anos, eu não queria casar, sabe? Eu queria ter independência. A primeira coisa que eu queria na minha vida era ser independente financeiramente e viver um grande amor. Esses eram os meus dois sonhos e objetivos lá da minha infância. E aí todo mundo lá falava, não, Dani, mas você tem que casar. E aí começou 15, 16, 17, 18, nossa, já tava patitia, né? Esse termo que eles usavam antigamente. E eu achava isso, eu falava, nossa, eu já tô velha demais, né? Misericórdia, mal sabia, 18 anos hoje, 18 anos. E aí eu achava, mas no fundo eu não queria viver aquele padrão, sabe? Eu queria mais. Então o que que eu fiz? Por mais duro que fosse, eu parei de querer agradar minha mãe. Eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, vamos fazer o seguinte... Eu vou me casar, eu vou ficar com alguém quando eu sentir que eu devo. E não quando a mãe falar que eu preciso. E ponto final. Eu fui ter as coisas à medida que eu fui sentindo, à medida que eu fui querendo. E por que que eu fiz isso? Porque eu tinha autoconfiança, porque eu consegui desenvolver isso em mim. E eu parei de querer agradar as pessoas. Porque quando você quer agradar as pessoas, é um buraco sem fundo. Nunca chega.